Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um podcast, uma conversa boa entre elas, entre mulheres. Nós vamos falar mais uma vez sobre elas no e do agro. E nós temos uma convidada que tem tudo a ver com esse tema, com o que a gente vem conversando, né, Flávia? Nós acabamos de vir do encontro de mulheres do agro, com muita coisa para conversar, para falar, muito motivadas para falar sobre esse tema. E já vou passar para a Flávia para dar um oi para vocês e já para fazer a primeira pergunta. Bom dia, pessoal. Saudade, né? Faz tempo que a gente não aparece por aqui, mas era falta de tempo mesmo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Cris, que é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, mas com certeza ela tem muita história, muita coisa que eu ainda não sei. E eu gostaria de aprender mais um pouco com ela. Então, Cris, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse sobre você, né? Toda a sua história, como que foi, como que é. Bom dia a todos e primeiramente quero agradecer pelo convite, fiquei muito feliz e vou falar um pouquinho, né, da minha história no agro, né? Não sou do agro, mas estou no agro, mas primeiro me apresentando, eu sou Cris, hoje Cris Darluc, né, mais conhecida como Cris Darluc, devido à empresa. Não sou do Mato Grosso, mas já me considero mato-grossense, porque eu já vivo hoje no Mato Grosso mais do que eu vivi no interior de São Paulo. Eu nasci no interior de São Paulo, Presidente Epitácio, e tenho 50 anos, sou casada, 2 filhos, um deles, o Matheus, que trabalha, né, junto comigo na Darluc. E nós viemos para o Mato Grosso, eu cheguei aqui em 96, eu casei, nos casamos, eu e Luiz, em 95. Em 96, eu vim embora para cá com ele, devido ao trabalho dele, porque ele também está no agro desde que se formou engenheiro agrônomo lá em Paraguaçu Paulista. Juntamente, né, Flávia? Vocês ali da região também, né? Então, a gente veio para o Mato Grosso e, na época, foi, assim, bem interessante que ele terminou a faculdade, fez o estágio dele aqui já no Mato Grosso. E nessa fazenda onde ele fez o estágio, foi dito que ele ia ficar, iam contratar ele nessa fazenda. Então, eu já me preparei para morar numa fazenda. Já começou as diferenças aí. Eu nunca tinha tido, até então, contato com o agro diretamente, porque a família dele, sim, os avós, no caso, os avós paternos também e maternos. A família do Luiz, da parte de pai, são da Hungria. Então, vieram na guerra. E lá em Epitácio foi formada a primeira colônia húngara. Olha. E tem até hoje, só que se desfez, né, com o tempo. Infelizmente, não preservaram. Mas o avô dele, paterno, tinha um sítio lá nessa colônia. E plantavam, né, mais agricultura mesmo, a economia familiar, né, agricultura familiar. Tanto quanto os avós maternos, que também tinham sítio, chácara, sempre teve criação, era da subsistência mesmo, antigamente era assim, né? Então, o Luiz, ele teve esse lado dele desde sempre, desde criança, com essa agricultura ali familiar. Eu já não. Meus bisavós, sim, né? Mas a partir dos meus avós, meu avô era ferroviário, do exército, então foi uma questão totalmente diferente e eu não tive esse contato. O primeiro contato meu com o agro foi realmente quando eu vim embora para cá. E vim para morar numa fazenda. Então, eu já comecei a imaginar fazendo queijo, colocando os meus dotes ali voltado para essa vivência, né? Não ia ser por muito tempo, claro, porque a gente tinha pensamento de ir para Rondonópolis na época. Só que daí deu essa mudada. A gente não chegou a ir para a fazenda porque uma empresa aqui do Mato Grosso, na época, viu ele num dia de campo, viu o trabalho que ele tinha feito em algodão nessa fazenda e pediu para ele fazer uma entrevista.
E ele ficou nessa empresa. Trabalhou por 9 anos. Então, a vida nossa começou ali em Rondonópolis. E eu já, feliz da vida, que fui já para a cidade, né? Falei, Não tem fazenda. Não fomos para a fazenda. Me acostumei com aquela ideia, né? Mas não chegou a ser implementada porque o Luiz, então, foi trabalhar na cidade. E aí começou a nossa vida aqui no Mato Grosso. Foi muito difícil. Como todos, né, que vêm embora, Mato Grosso é um universo, assim, de pessoas que chegam de outros locais, né? Então, foi muito difícil no começo. Eu era bem nova, eu me casei muito nova, com 19 anos, tive o Matheus com 23. Então, eu vim para o Mato Grosso com 20 anos. E numa cidade que, para mim, era uma cidade grande, porque eu sempre morei no interior, uma cidade bem pequenininha. E cheguei em Rondonópolis naquela época já, uma cidade grande para mim, a minha visão, né? E foi muito difícil assim, por quê? Por estar longe de toda a família. E o Luiz, eu me sentia muito sozinha, porque o Luiz saía 4 horas da manhã de casa, que ele ia cobrir a área dele ali. Na época era Guiratim, era bastante Itiquira, tudo ali, era longe. Então, ele saía 4 horas da manhã e voltava 11h da noite. Chegava a começar com as roupas, né? Que chegava aquelas roupas tudo embarreadas. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela na minha vida. Porque lá no interior do Mato Grosso é areia, parece mais... não tem essa poeira vermelha, né? Então, foi uma coisa que já começou a me chamar a atenção. Eu falei, meu Deus, né? Onde eu vim parar? Mas o intuito de começar a vida e de dar esse suporte para ele sempre foi muito meu, sabe? De a gente vai embora e a partir dali a gente vai começar a nossa vida. E eu guardo com muito carinho essa fase, mesmo muito difícil, porque a gente aprende muito, né? Então, foi muito difícil, mas foi muito enriquecedora também, porque tudo que a gente passou nos trouxe até aqui. E isso é muito importante, né? Então, tem muitas passagens, assim. Uma coisa que me lembra muito, que me chamou muita atenção na época, foi essa questão das distâncias. O calor, né? O calor muito longe. E a grandiosidade já, mesmo há tantos anos atrás, desse agro. Que antes era agricultura, né? Falava muito assim, hoje é agro mesmo. Então, já a grandiosidade de tudo isso, que eu achava aquilo, assim, uma coisa inacreditável, sabe? E eu lembro uma vez a questão das distâncias, né? O Luiz foi convidado, logo que ele entrou nessa empresa, ele foi convidado para jogar bola à noite. Podia levar as esposas, tipo um lazer. Os esposos iam jogar bola, as esposas iam ficar ali conversando para se conhecerem, né? Ele perguntou se eu queria ir, eu falei, quero, porque eu tô sozinha, não conheço ninguém, quero sair um pouco de casa, né? Voa. E aí, nos arrumamos, né? E lá pegou os apetrechos dele de jogar bola, enfim, e partimos à noite. E nada que chegava nesse lugar. E nada que chegava. Eu falei pra ele, amor, eu acho que a gente tá perdido, porque não é possível. Não, onde que é esse... Eu comecei a ficar aflita. Não, onde que é esse campo, esse jogo de bola? Porque a gente pegou a BR para ir nesse local onde era esse jogo de futebol. E lá se foi 110 quilômetros para chegar nesse campo. Então, ali eu comecei a entender realmente as distâncias que esse estado... né? Além de toda a grandiosidade, as distâncias também que eu não estava acostumada. Lá na nossa região, sai de Epitácio, né? Vai para Venceslau, é 30 quilômetros. Vai ali, você passa de uma cidade com 15 quilômetros, 30 quilômetros, você está em outra cidade. E aí nós viajamos 110 quilômetros para ir jogar bola. Eu falei, meu Deus do céu. E assim eu fui me acostumando. Outra coisa também que eu achava bem interessante, né? Ficou muito gravado para mim, marcado, é a questão dos sotaques,
né? Muitos sotaques, a pessoa fala mais cantando, né? E eu achava aquilo muito bonito, porque é muita gente de fora. E os costumes mesmo, que eu tive que me adaptar. Não o costume mato-grossense, porque isso a gente... Infelizmente, eu acho que no Mato Grosso a gente não tem muito essa cultura realmente mato-grossense inserida, mais em Cuiabá mesmo ali, né? Mas a região, essa cultura sulista, essa cultura CTGs, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E eu fiquei muito encantada. Só que o chimarrão até hoje eu não me adaptei. Não, aqui, ó, é o café ainda. E falando disso, já lembrando da minha mãe, né? A questão que eu achei muita diferença também quando eu cheguei nesses costumes foi a questão de... Eu chegava na casa das pessoas e ficava ali, né, tal, e dali a pouco começava a passar a cuia, começava a passar aquilo. Não, obrigada, eu não tomava, né, porque eu achava muito quente o chimarrão. E todo mundo naquilo, e o Luiz já estava adaptado, porque ele veio antes. E nada de me oferecer um café, nada de um cafezinho. E lá em São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, a pessoa bate lá na frente, a gente já vai correr colocar uma aguinha para fazer um cafezinho. E o nosso é o chimarrão. Né? E vocês o chimarrão. Corre esquentar água. Né? Corre esquentar água. E aí eu fui aos poucos observando, eu sou muito observadora, eu fui observando para poder me inteirar nisso, né? Então, na minha casa sempre continua, né? Todo mundo... Na empresa, tu sempre tem o café, não deixei de tomar, mas apoio isso também, que é a questão da cultura. Eu acho isso muito importante. Então, eu sou apaixonada pelo Mato Grosso, eu sou apaixonada pelo agro. A nossa vida se fez no agro, né? Através de clientes, através de empresas aqui do Mato Grosso. A minha empresa, eu tive, na época que eu fundei, oportunidade de levá-la para São Paulo, e começar de lá, que seria infinitamente mais fácil na questão de indústria, que Mato Grosso não é logística industrial. Também, né, Cris? Tudo. Aqui tudo é mais difícil. Tudo, né? Então, assim, a logística, tudo. Eu resolvi fundar uma indústria num estado agrícola. Então, eu tive muita dificuldade por isso. Não por ser o estado agrícola, jamais. Isso foi um benefício na questão de clientes. Mas na questão documental, porque nós não temos indústria aqui, né? Então, eu era vista como um ET na época, né? Onde já se viu, como que vai conseguir? Isso aí não existe e tal. E consegui. Mas eu tive essa proposta, essa oportunidade de fundar a Darluc lá em São Paulo, para a logística toda. Mas eu já era mato-grossense de coração, então minha empresa tinha que estar aqui. Meus filhos, já tinha meus filhos nascidos aqui. E era uma honra para mim conseguir ir aqui. Daqui, vai para lá agora. Há muito tempo. Cris, deixa eu pegar esse gancho, né? Você falou temas que nos são muito importantes, né, Flávia? A questão cultural. A gente fala, inclusive quando a gente estuda, não fala do Brasil, fala dos Brasis, né? Dessa pluralidade. Então, você vai ver a questão cultural não só na regional. O agro é isso, Sim. Ele absorve pessoas de culturas diferentes. No casamento, são culturas diferentes. Os filhos são uma outra geração. Para a empresa, a gente fala de cultura organizacional. Né? Então, você contou que se move, isso é muito interessante a gente pensar, que o agro move gerações, famílias. Move é famílias. Onde vai trabalhar, onde vai morar, se move a partir do agro, né? Isso. Então, normalmente a esposa, quem não está na liderança, se a esposa é do agro e não no agro, ela vai se mover por essas propostas, por onde vai o agro, né? E essa pluralidade também a gente encontra na questão da mulher, que é o nosso tema, né? Muitos psicanalistas, Rudinesco fala isso. Se antigamente a mulher sofria porque ela não tinha escolha, ela tinha que casar e ter filho, casar cedo e ter filho, tanto que as mulheres, se vocês acompanham a história, o sofrimento era quando não conseguia gerar, né? Porque ela era o único lugar social. Hoje, né, o que pesquisadores falam? Que a mulher tem um certo tipo de sofrimento por essa multiplicidade de funções. Ela é esposa, ela é mãe,
Ela é empresária, ela pode trabalhar, ela pode mudar de ramo, ela pode fazer sucessão, ela pode fazer transição de carreira, ao mesmo tempo que, de alguma forma, fica ali numa questão familiar, né? Ela não é sua mãe, ela não é sua esposa, e tem todo um desafio disso, que é o que você está falando, assim, eu queria perguntar, como é que você se encontrou nesse lugar de primeiro ser esposa, depois foi se inserindo do agro, por isso que a nossa provocação, né? De alguma forma a gente está ligada se a família, o filho, o marido ou a esposa estão sendo direcionados, né? A cabeça vai ser nessa direção de emprego, de onde vai morar. Mas como é que eu acho fantástica a tua história, porque como é que você conseguiu dar conta de continuar sendo esposa, mãe, apoiando, e né? encontrar também o seu lugar do seu talento, o seu lugar profissional, o seu lugar... Depois a gente vai falar dos filhos, eu acho que vocês fazem um trabalho muito bonito, assim, da mãe direcionar o desejo dos filhos. Isso. E tá ouvindo, atenta, a ver o que o filho quer, o que não quer. Né? E você tem também isso, que é muito legal, que um dos filhos segue a tua escolha. Então, não é algo imposto. Não. Tem que seguir o agro, tem que seguir o pai. Esse é um grande desafio da sucessão, né? Então, você tem o lugar da mulher, da esposa, o teu lugar do que brilha teus olhos. Você falar da empresa, a gente vê que brilha teus olhos. E também um lugar de escuta dos filhos para ir direcionando também o desejo deles, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vai fazendo essa transição de se achar dentro desse cenário. Perfeito. Eu sempre me considero, né? E meu pai sempre diz, essa menina sempre foi diferente. Porque quando criança poderia me dizer que eu era teimosa, mas eu era curiosa. Então, às vezes, os nossos pais confundiam com teimosia. Eu era muito obediente. Sempre fui uma menina muito estudiosa, eu sempre gostei muito de aprender. Então, eu gosto de aprender, sabe? E me desafiar, de aprender coisas novas. E isso, Cláudia, também, eu acredito que me ajudou muito nessa meu início de vida aqui. Porque o meu intuito, quando eu vim embora, casei e vim embora, era apoiar o Luiz. Entendeu? Era apoiar 100% ele, porque ele também estava começando uma carreira, né? Então, eu sabia que eu ia ter que ter muita força, porque eu nunca tinha saído de perto da minha família. Isso me fez muita falta. Eu tinha umas avós muito presentes na minha vida e sentia muita saudade delas, da minha mãe e da minha irmã. Só tenho uma irmã. Mas quando a gente casa, a gente se une ao nosso marido, né? A família passa a ser familiares. Então, eu precisava construir essa união com ele. E naquele momento, quem precisava mais de suporte, nesse sentido, né, que a gente veio para cá devido à profissão dele, era ele. Só que dentro da curiosa e teimosa, sempre tinha o meu lugar, nunca foi esquecido. Eu sabia que em algum momento ele iria me apoiar para eu ser a Cris, né? Então, eu acho muito importante isso, a mulher que está no agro, se ela está, é porque ela veio principalmente dessa questão de casamento, do esposo, né? Então, assim, a gente apoiar. E eu fiz isso. Então, eu apoiei, a gente mudou de cidade, ficamos em Rondonópolis, depois fomos para Primavera do Leste e viemos para cá, tudo devido ao Luiz. Só que hoje, a gente não sai mais aqui devido a Darluc. Então, tudo tem o seu tempo, tudo que é construído com amor, com carinho, com respeito, né? Foi uma trajetória, assim, que eu posso te dizer, nada fácil, claro. Em muitos momentos eu me senti um tanto, como que eu posso te dizer, não realizada totalmente, porque vai chegando um momento que a gente precisa ter isso da nossa, como que eu posso dizer, a nossa essência feminina, né? Porque se você não tomar cuidado, você também passa a ser só a esposa, né? Que cuida dos filhos, que cuida da casa, papel tão importante para eles e para nós também. Só que, no meu caso, falando de mim,
eu sempre busquei e sempre cultivei isso. No momento certo, eu vou ter o meu. Eu vou mostrar, né, o que eu vim fazer nesse mundo, para que eu vim. E eu tenho certeza que o Luiz vai me apoiar, porque ele via isso muito, muito grande dentro de mim, né? Então, não sei se eu estou respondendo, né, a sua pergunta. E a questão dos filhos também. Direcionar esses filhos para que a gente possa... Lá em casa aconteceu isso. Tenho 2 filhos. Quando o Matheus era pequenininho, eu imaginava que ele ia ser o agrônomo da casa. Nunca foi colocado para ele, ó, o pai quer, ou a mãe quer que você seja agrônomo, que você não. Ele foi acompanhando, né, o pai dele. Nessa época eu tinha a minha profissão, eu sou formada em estética, então eu tinha a clínica. E ali ele foi direcionando tudo. E o Luizinho, quando nasceu, é um menino, assim, muito... Ele tem uma... Na época também ele desenhava, com 3 anos eles faziam os desenhos, a coisa mais linda do mundo. Eu falei, esse menino vai ser arquiteto. Ele montava aquelas pistas de Hot Wheels, ele comprava, no outro dia ele já juntava as pistas e formava outra coisa. Ele é muito criativo. E para mim o Luizinho ia para arquitetura e o Matheus agrônomo. E as coisas sem imposição, era uma visão minha. E aí as coisas foram se moldando, foram se modificando. E aí o que aconteceu? O Matheus veio para o lado que hoje está na Darluc, né? E o Luiz Antônio começou a usar botina. Eu falei, eu não acredito. Falei, não, é aquele cabelão, cortou o cabelo. E na adolescência ali, o menino mudou. E começou a acompanhar. E o Matheus se afastou desse lado, né? E foi chegando para o outro. E o Luiz Antônio começou a usar botina, começou a ir para o dia de campo e gostar daquilo. E a vida, né, já moldou para o que seria. Então, é importante muito. E a mãe, eu vejo assim, claro que dentro do pai, o agrônomo, o produtor rural, ele se tem filho homem, o desejo dele é que o filho homem assuma de forma total as coisas dele, né? Esteja presente, acredito que sim. Tanto quanto, lógico que o desejo do meu marido também, o Luiz, seria que algum deles seguisse a profissão dele, lógico, né? Mas nada imposto, claro, a gente sempre conversou sobre isso, mas o desejo, sim, existia. E o fato, nesse caso, a mãe falando de mim, era sempre muito importante a visão que o filho tem desse pai. Tanto do produtor, que fica muito tempo na fazenda, quanto do agrônomo também. O agrônomo fica muito fora. Hoje, o Luiz, ele já tem aí, né, muitos anos de profissão, então o trabalho dele hoje viaja, sim, mas hoje ele já está mais estabilizado nessa questão de ficar com a gente. A gente tem um convívio maior. Mas até então, o Luiz ficava muito fora também. Eu fiquei muitos anos com os meninos, passando a maior parte do tempo sozinha. E essa visão, né? Se ele vê a mãe triste, se ele vê a mãe por consequência disso, o que ele vai criar dentro da cabecinha dele, né? Então, é muito importante essa nossa visão também sobre essa profissão do pai. Se escolheu estar junto, tem que estar junto, né? Só que também não deixar, não esquecer essa nossa questão, se é o desejo de ser... Porque eu sempre falo isso, antes de eu ser a esposa, a filha, a mãe, a empresária, a amiga, eu sou a Cris. Então, se eu não estiver como Cris 100%, eu não consigo ser melhor em nada dessas funções. E hoje eu me sinto assim. Cris, e assim, é bom saber um pouquinho dessa sua história, que eu conheço você desde que eu cheguei aqui em Tangará, né? Então, já fazem 20 e poucos anos. 20 e poucos, faz bastante tempo. O Matheus e o João Vitor estudaram juntos, né? Então, assim, a gente tem uma convivência grande e boa, né? Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho como surgiu a Darluc, como que foi, assim, esse start, por quê, o que te fez acreditar mesmo nisso, e ir atrás, né? E o que eu acho muito bonito que você fala, e eu também pude ver isso de perto, é
o apoio que sempre o Luiz te deu. Sim. Então, assim, embora você fez tudo isso no começo do casamento, você veio atrás dele, Sim. ou seja, você deixou um pouquinho a Cris de lado Deixei. para aquele momento para poder começar, Isso. né? E ele reconheceu isso, porque eu vejo em tudo, todas as decisões, todas as coisas que você deseja e que você acredita, que você quer, ele sempre te dá o apoio. Sim. Eu acho isso muito importante. Eu também. Porque se a pessoa se coloca só ela no lugar de importância e o outro menos importante, por qualquer motivo que seja, isso é muito frustrante. Frustrante, muito frustrante para a mulher, frustrante para o casamento, né? Então, assim, isso vai muito da gente, sabe, Flávia? Realmente, o Luiz, a nossa empresa é uma empresa familiar. O Luiz não está inserido diretamente, nem o Luizinho, né? Pode ser que um dia venham, Sim. claro, não fecho as portas, né? Mas, assim, é uma empresa familiar porque já começou assim. Tem muita história da minha família dentro da Darlook. E o start que deu, você lembra, você era minha cliente, né? Lá na clínica. E a clínica me preenchia muito, porque era um atendimento humanizado, um atendimento exclusivo. Cada cliente era exclusiva para mim. Não tinha aquela correria. Eu gosto de ser tratada assim, então eu gosto de tratar assim, né? A gente é uma extensão daquilo que a gente gosta, né? E então, assim, me completava muito. Só que em determinado momento, começou a vir um chamado, uma transição de carreira, sabe? Aquilo vinha, e já fazia tempo que estava vindo. Mas eu não queria escutar. Falei, não, imagina, né? A cabeça da gente ali, e aquilo me cutucando, sabe? Até que em 2013, eu tomei a decisão. Eu fiz uma reunião, eu já vinha estudando há muito. O Luiz já vinha que eu estava... Você está estudando o quê, amor, né? O que você fica aí tanto estudando isso daí e tal? Aí eu não queria abrir ainda, porque eu queria ter essa certeza, né? Desse chamado que estava acontecendo comigo. O chamado é assim, você pode fazer mais. E você pode ser mais. Ser no sentido de fazer mais, abranger mais pessoas. Só sem deixar, né? Sem deixar de ser mãe, sem deixar de ser esposa. Tanto que lindo. que quando eu fiz a nossa reunião familiar para falar da Darlook, eu chamei, né? Os meninos eram pequenos. Sim. E eu chamei o Luiz e falei para ele, eu quero conversar com vocês porque eu tomei uma decisão e essa decisão vai impactar, claro, a nossa vida. Só que eu garanto para vocês que não vou deixar de ser a mãe, não vou deixar de ser a esposa, não vou deixar de ser a dona de casa, porque eu também sou dona de casa, eu adoro cuidar da minha casa. E herança das minhas avós, né? Eu sou bem, assim, eu sou prendada, né, Flávia? Em algumas coisas me considero. Então, adoro, sabe? E deve ter uma casa bem perfumada. Sim. E daí falei para eles, cheiro né? E maravilhoso. vocês não vão perder, eu não vou deixar em nenhum momento de ser o que eu já sou. Mas eu vou ser um pouco mais. E o Luiz olhou, escutou e olhou para mim, porque eu já trabalhava bastante na clínica, eu era bem disciplinada com horários, né? Sempre fui. E a excelência no atendimento, sempre busquei isso também. E ele olhou para mim e falou assim, mas eu só quero saber, amor, qual horário você vai fazer isso? Eu não estou conseguindo, assim, só encontrar o horário que você vai fazer isso. Aí eu falei, querido, isso você deixa comigo. Você pode ter certeza, isso aí não se preocupe com isso. Isso é uma preocupação minha. Mas eu sinto que eu quero muito fazer isso. E eu não sei quando vai terminar. Eu só sei que eu quero começar. E comecei, sabe? Veio esse chamado, Flávia, de fazer mais mesmo, sabe? Ali na clínica, eu ficava limitada. E eu não queria ter uma clínica de estética gigante, macas ali. É uma coisa minha, particular minha, sim. Nada contra quem tem, né? Mas para o meu atendimento,
aquele monte de maca, aquele zum, aquela conversação. Eu não queria. Eu queria tratar os meus clientes de forma diferente. E como eu já vinha à clínica, foi um estudo de caso para mim. Porque ali eu pude ver os problemas de pele, os ressecamentos de pele, que falei, tá errado isso aqui. As alergias que as minhas clientes tinham. Comecei a me interar mais com os problemas mesmo de pele. Eu fui para fiz um curso me formei em cosmetologia, que entende muito sobre cosméticos. Eu falei, é isso que eu quero. Só que não para poucos, para mais, a poder abranger mais. E você vê como Deus é tão fantástico, que quando a gente começa, ele brota o desejo na gente, né? Que ele sabe de tudo, o que a gente vai passar, e ele brota aquele desejo, porque ele quer a gente 100%, eu acredito, 100% para o que ele nos fez, né? Aí começou a aparecer as alergias no Luiz Antônio, o meu pequeno. E eu já vinha com uma vontade de fazer algo artesanal para homenagear minhas 2 avós, que foram mulheres muito presentes na minha vida. Daqui a pouco eu falo delas, porque senão eu não vou continuar conseguir. Então, assim, homenagear elas. Mas eu não sabia o que ia ser. Eu não sabia se ia ser algo de comer, né? De comida, que eu também gosto de cozinhar, enfim. E hoje eu consigo homenageá-las na Darlook, na parte de saboaria, que a gente chama de saboaria, que é a parte da execução dos sabonetes. Cada um leva o carimbinho Alma Yoga, que é o nome delas. E nessa época o Luiz Antônio começou a apresentar uma alergia, umas coceiras, um grosseiro no corpo que nada resolvia. E passava pomadinha, ia no dermato e tal. Eu falei, gente, isso aqui tá errado, porque melhora e piora, melhora e piora, melhora e piora. E como eu já vim estudando há bastante tempo a questão química mesmo dos produtos de higiene e a cosmetologia, eu falei, esse menino é o sabonete que está fazendo... E já tinha trocado um monte. Eu falei, é o sabonete que está fazendo mal para ele. E ali a Darlook começou nessa tomada de decisão. O meu primeiro sabonete eu já vim estudando química, a questão da química do sabão, que... Na saboaria, para quem... Não faço sabão de roupa não, tá, gente? A gente fala sabão pelo processo de saponificação. É um processo químico que acontece com álcalis, óleo e água. Então, forma o sabão, que sabão de roupa, sabonete, é tudo pelo mesmo processo. Claro, salvo as considerações para cada um, né? Então, o processo de saponificação. Então, eu já vim estudando muito isso. E ali a Darlook nasceu. E foi tudo junto. Eu falei, é aqui que eu vou ter a prova do que eu estou estudando. O meu coração tocou na hora. Eu falei, o nome das avós vai estar nessa empresa. E aqui é o meu chamado, é para isso. Cláudia, eu estava lavando louça quando veio eu me arrepiei inteirinha quando eu tomei a decisão, sabe? Me veio assim uma unção em cima de mim e me deu aquela sensação de isso, pode ir. E ali a Darlook nasceu. Eu fiz meu primeiro sabonete 100% oliva, ele demorou 3 meses para secar, que ele demora mesmo. E ali começou, com R$500 eu comecei a Darlook. R$500 eu comecei a minha indústria. Porque eu comprei tudo novo. Eu comprei um mixer que eu precisava, eu comprei 500 ml de azeite extra virgem. Comprei uma espátula que eu tenho ela até hoje, que eu vou colocar num quadrinho. Você vê quantos anos. Olha como que os produtos eram bons antigamente. Uma espátula de silicone e comprei um caldeirão de inox. Pequenininho, que aquilo era um absurdo para mim. Hoje, né, você vê como que as coisas mudaram, o tamanho dos nossos equipamentos hoje, né? E ali eu comecei a Darlook e produzi esse primeiro sabonete 100% oliva. Ficou secando bonitinho, cortei com a faca e ficou secando bonitinho. E o Luizinho começou a tomar banho com ele. Nunca mais coçou, nunca mais ardeu, nunca mais ficou vermelho, nunca mais. Então, dali sim, confirmou para mim que muitos dos que as pessoas sentem hoje na pele e acham normal, sim, eu sempre coço depois do banho. Não, não é normal.
Então, é o que você está usando, que é um produto que as pessoas não dão valor, que é o sabonete, está fazendo mal para a tua pele. Está retirando a camada protetora que ela tem e está te deixando desidratado. Você está envelhecendo precocemente, sua pele está criando processos alérgicos, enfim, trocando o sabonete resolve. E foi isso. O Luiz também, meu marido, tinha essa coceira depois que saía do banho, não, mas era normal. Então, foi dali que dessa tomada de decisão e que começou a minha jornada na Darluc. Foi uma jornada que eu precisei muito da minha família, e daí que entra realmente o que você falou. Só que assim, o que eu vejo que, claro, ele, por ser o esposo, ele me apoiou muito, né? Sempre nas minhas decisões ele ficava preocupado. Essa preocupação inicial, mas eu não vejo qual horário você vai fazer isso. Então, era uma preocupação. Mas era uma confiança muito grande que ele sabia que eu queria muito aquilo. E eu já tinha tomado a minha decisão. Então, não ia ser algo tipo assim, vou ver isso aqui, se não der, vou pro outro. Eu nunca fui... Isso. Eu tô cansada de atender minhas clientes, vamos supor, né? Não, quero outra coisa. Eu também cansei, vou para outra coisa. Não, eu nunca fui assim. Então, eu tomo a decisão e vou agir e eu não aceito que não dá certo. Porque se não deu assim, eu vou fazer assim, até dar. Então, foi uma jornada que eu precisei muito deles. Porque aquele horário que ele perguntou, quando é que você vai fazer isso? E eu falei que aquilo era comigo, né? Não precisava se preocupar. Aí eu tive que realmente mostrar qual horário que eu ia fazer. Então, é muito estudo. Depois começou o processo eu fiquei 1 ano... arquitetando tudo, fazendo meu planejamento para poder realmente ter essa empresa, né? E em 2014 comecei o processo de regularização na Anvisa. E foram 5 anos de espera documental até terminar tudo. Então, assim, teve um período que eu tinha 2 empregos. Vocês sabem, quem ama, quem odeia, todo mundo odeia o Cris? A mulher dele fala, meu marido tem 2 empregos. O Luiz podia falar, minha mulher tem 2 empregos, porque eu tinha que dar conta da clínica e já fomentar a minha empresa. Pequenininha ali, e dar conta para transformar, para iniciar e transformar a Darluc no que ela é hoje. E não dependia de dinheiro. É isso aí que às vezes as pessoas não entendem. Você demorou tanto o processo, você já poderia estar em outro patamar, você não sei o quê. Não tem nada a ver com dinheiro. Eu, sim, comecei a dar lucro com R$500. Se o investidor viesse e colocasse dinheiro, você ia conseguir antes? Não. Porque o processo documental para fazer correto, sem ninguém colocar a mãozinha, que eu não vou... Sem jeitinho brasileiro... ele ia demorar do mesmo modo. Então, o dinheiro do meu investidor, caso eu tivesse, não ia valer de nada naquele momento. E esses 5 anos foi preparando um suporte, uma raiz, né? Então, eu tenho uma filha que hoje chama Darluc, de 12 anos, que ela começou, eu gestei ela foi, e foi muito importante esse tempo todo, porque eu aprendi muito, né? Então, hoje, eu posso tomar essas decisões que estão sendo tomadas agora segura, entende? Porque foi um processo muito, muito grande, né? E dinheiro não traz a maturidade, a experiência de vida, inclusive com as coisas que não vão dando tão certo, as frustrações. O dinheiro não traz o que o processo traz, né? E você falou algo que eu acho genial, sensacional, que é assim, o mais. Você disse, eu queria mais, né? E que se a gente pensar na soma, a soma ela vai aumentando, ela não vai dividindo. Não. Então, é muito comum a gente ver mulheres, né, buscando, homens, mulheres, enfim, filhos, buscando esse lugar de quero mais, de sede, que a psicanálise vai chamar... tem um psicanalista famoso lá que aquele diz objeto A, não tem um nome, não é uma coisa específica. Cada tempo, você disse de uma forma muito brilhante, cada tempo eu tinha uma dedicação para algo naquele ciclo. Naquele lá. Então, eu queria casar, eu casei e me dediquei a isso. A gente chama isso de bancar o desejo. O desejo é meu, eu vou sustentar isso pelo tempo, pelo ciclo que for.
depois filhos, né? O Winnicott diz, a mãe tem que se fazendo desnecessária, porque ela é muito importante. Isso. E depois você diz, aí eles foram pro pai. Isso. Aí eles foram se achando em outros desejos, outros lugares, para onde vocês vão se movendo. Então, quando você vai se permitindo viver, quero mais aqui, entendi esse ciclo, eu preciso me dedicar aqui pelo que eu escolhi. Aí você diz, eu fui também me achando que era algo que eu gostava, era algo que eu sustentei, né? Eu acho que isso é de uma maturidade pra gente entender quando você tá em casa falando, mas eu quero mais. Tudo bem, você quer mais, mas não vai ter uma coisa que, assim, te complete por uma vida inteira. São ciclos. São ciclos. E dentro disso que você está falando, vamos supor, dentro desse negócio, né? Existe um momento que nem esse, que dentro do negócio você também quer diferenciar, né? Então, são fases. Mudou o ciclo, né? As coisas mudaram e a gente não pode ficar engessada. Você sabe que... Ou frustrada. Que às vezes não dá certo, ou mudou o tempo e aí fica frustrada. Cláudia, eu acho que a mulher, nós temos, pela questão hormonal, nós temos uma facilidade de vitimização maior que os homens. Isso não é porque nós somos, mulher, tal. Nós somos mais sensíveis mesmo. E, às vezes, a gente não consegue entender e levar essa questão de fragilidade. A gente pode ter a tendência de levar para a vitimização. Isso é terrível para a gente. Posso dizer por mim. Na Darluc, teve um momento muito crítico que foi nesse período mesmo, desses 5 anos, teve um momento que eu comecei a me sentir vítima da situação. E eu odeio isso, sabe? Eu não odeio ser frágil, eu sou frágil, mas eu detesto essa questão de vitimização, porque isso é uma desgraça na vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque você começa a se colocar para baixo. Você acha que as coisas vão ser resolvidas, talvez, pelo outro. Então, ainda bem que eu acordei logo e tomei novamente as rédeas a alta responsabilidade e pensei, não, isso é um processo. Até no dia que a regularização chegou, em 2019, eu recebi o e-mail e que tinha saído meu documento lá em Federal, lá dentro da Anvisa, em Brasília. E aí é uma coisa muito importante também que eu quero deixar aqui, já que eu passei por tudo isso, né? O processo de transição de carreira, enfim, e também esse sonho de criar algo que eu pude ver na pele e sentir isso. E ainda bem que lá no começo já foi dessa forma para mim, que eu curti cada dia da Darluc, cada pedacinho dela. Eu vibro, Cláudia... Eu vibro com cada coisa que acontece na Darluc. E sempre foi assim. A Flávia sabe. Tinha um grupo do WhatsApp, né, Flávia? Cada coisinha que ia acontecendo, um fornecedor que liberava para a Darluc de matéria-prima. Aquilo era fantástico. Um produto novo era fantástico. Um cliente diferente, novo, que chegava. Então, assim, essa trajetória minha, eu vibrei e agradeci todos os dias. Eu não sabia a data que ia terminar o processo, que era algo tão importante para que eu fosse realmente vista como indústria. Mas eu aproveitei cada minuto desse. Por quê? Se eu não tivesse feito isso, quando chegou o meu documento de regularização, por trás dele, junto com ele, chegou uma carga tributária. E uma modificação na minha vida que vocês não fazem ideia. Aí começou aquela questão assim, ó, meu Deus, né? Esperar 5 anos para agora, que beleza. Eu chorei 3 dias, 3 noites de alegria, porque consegui. Só que assim, se eu não tivesse curtido tudo isso, ia ser uma frustração. O que eu mais esperava ia ser uma frustração para mim. Porque ela modifica você como um todo, né? Como empresa. Então, de repente, você não existir, você passa a existir para tudo, né? Só que isso abre o mundo pra gente. E daí, um dia, eu falando assim, meu Deus, no dia que eu recebi o primeiro alvará sanitário como indústria, que eu pagava R$700, como já era caro na época, né? Por uma licença que ainda não tinha terminado tudo.
Beleza, R$700 de uma licença, que tinha só uma licença aqui para a cidade. Quando o meu alvará sanitário, olha que coisa linda, chegou, foi para 7 mil. Eu falei, peraí, o que é isso? Eu falei, não, para tudo. Só que naquele momento, eu falei, não. Só o alvará. Só um. Fora. Só um. Todo o restante. Só um. Só que daí, naquele momento, né, que a vitimização, ela quis me pegar, aí eu falei, não, só paga isso quem chegou lá, né? Então, eu agradeço todo ano os impostos que eu tenho para pagar. Poderia ser usado de forma diferente, né? A nossa indignação como cidadão, como empresa, é os impostos porque não são usados corretamente. Mas eu agradeço todos os dias, porque quanto mais Simples Nacional eu pagar, mais venda eu fiz, né? Então, Ai, que legal. essa questão da vitimização mesmo, sabe? Que a gente não pode deixar pegar a gente. E é isso, a gente tem que tirar proveito de tudo. Você está né? falando dos desafios, que é uma coisa que a gente pergunta muito, né? Sobre... Estava falando do somar, você está trazendo a soma sem deixar de ser mãe, sem deixar os outros sonhos, as outras escolhas. Exatamente. Então, vejo muito, talvez, esse conflito que para escolher uma profissão ou empreender, você não precisa deixar o restante. Não é uma escolha única de identidade. Para mim, foi uma... eu sou a Cris antes e uma Cris depois da Darluc. Ela me completou. Mas eu ia te perguntar dos desafios no sentido do agro, né? Você fala que o início foi o agro, né? Foi por conta desse movimento de escolha do marido, de você está colhendo que você semeou, de apoiá-lo. E você também falou numa conversa nossa, que eu achei muito bonito, que também dependo dos meus clientes, também dependo da economia, Exatamente. O agro que movimenta, em especial o Mato Grosso. Quando a gente vai estudar, né, um dos maiores PIBs, é o agro que sustenta aqui todo... A gente sente, você dizer isso, né? A gente sente se o agro não vai bem no comércio. No comércio. Então, quando você é grata também, continua envolvida no agro por ter comércio. Então, eu queria que você falasse um pouco dos desafios de como mulher envolvida em todas, vendendo para o agro, economia do agro, como esposa também no agro. Os filhos, né, que um também está com você nesse projeto, o outro também caminha mais com o pai. Como é que é os desafios da mulher do agro para você aí nesse contexto? Então, o agro para nós, como empresa, é fundamental. Então, ele começou a nossa vida, a gente começou aqui e hoje, como empresa, também é fundamental para a gente, né? Os nossos clientes, se não são diretamente do agro, que nós temos muitos clientes e empresas diretamente do agro, quem não depende também dele. É aquela coisa... Esses dias eu ouvi uma questão muito bonita, né? Sobre nós mulheres. Um homem falou a questão assim, metade, vamos colocar, generalizar, claro, né? Mas só para um entendimento. Metade da população é mulher e a outra metade nasceu de uma. Então, aqui, principalmente no Mato Grosso, a gente sente diretamente essa questão... a gente precisa do agro, né? E eu lembro muito bem, desde que eu tinha a clínica, algumas pessoas, e hoje a gente ainda vê essa visão, Cláudia. As pessoas ainda têm uma visão, mesmo morando e dependendo daqui, elas têm uma visão de preconceito contra o agro. Eu sempre falei, eu quero que as minhas clientes, eu quero ver minhas clientes andando de carro importado. Você sempre fala, Você né? tá entendendo? Eu quero que elas chegam lá na Darluc hoje, de carrão importado. Eu quero ver elas viajando. Quero ver viajando. Eu quero ver elas, porque isso é um termômetro para mim. Entendeu? Como que eu, empresária, que dependo disso, né? Dependo de todo o sistema tão importante que é para a população, vou deixar de querer que esteja bem? Então, é uma burrice muito grande. Chega a ser assim, não dá para entender, né? Esse tipo de situação, sabe? E os desafios são imensos, principalmente nisso, porque se você começa a falar muito, e eu falo mesmo, eu nunca deixei de apoiar, nunca deixei dessa nossa questão, porque eu estou inserida dentro, gente, né? Eu sou esposa de agrônomo, ele não é produtor, mas ele cuida né, atende. No início, a APA mesmo, o Luiz já atendeu vocês lá no começo. Enfim, teve
esse contato, né, muito grande, continua, e aí as pessoas, às vezes, se voltam contra a gente porque acham que a gente só faz para a maioria, que são vocês, né? A maioria não, que são a classe... a classe alta, né? Vamos dizer assim. Mas eles não entendem que a gente pensa como um todo, né? Porque desde da esposa, né? A diretora do agro, até quem trabalha para ela, precisa deles. Então, os desafios maiores são esses, né? Que a gente tem também. Mas eu, na minha empresa, a gente sempre apoia, sempre apoiou. E eu quero isso mesmo, eu sempre falei. Quero minha cliente chegando de carro importado, eu quero ver ela viajando, eu quero ver por quê, porque isso é um termômetro para a gente. E desde os nossos funcionários, eu veto qualquer tipo de comentário a respeito desse negócio. Então, assim, se eu percebo um comentário a respeito disso, comparação, porque tal, eu veto na hora, entendeu? Dentro da minha empresa não tem isso. E eu acho que a gente tem o dever, né, de estar sempre buscando essa posição mesmo, esse posicionamento e fazer com que isso cresça, gente. A gente precisa estar querendo que o nosso agro cresça cada vez mais, né? Cada um no seu quadrado, né? Um não precisa perder para você ganhar, né? Todos ganham, no final todos ganhamos. É essa a minha visão, né? E assim, Cris, voltando lá ainda quando você estava começando, que você tinha a clínica e que você já estava com a Darluc, como que foi você deixar de ter a clínica, de tomar essa decisão, né? Porque foi uma decisão, eu acredito que difícil, porque você era eu, enquanto sua cliente, desde quando você tinha clínica, era muito bom, era muito perfeito. Então, assim, com certeza, para a gente foi uma tristeza essa parte, né? Mas a gente tinha que entender que era por um bom motivo, né? E, então, como que foi isso para você? Como que foi tomar essa decisão? Como que foi falar para todo mundo? Como que foi não ter mais a clínica? Flávia, foi uma boa pergunta essa sua, porque eu preciso falar sobre isso. Olha, não foi fácil, não. Né? Era uma decisão já tomada, porque chegou um momento, voltando um pouquinho a falar do meu tempo, né? Eu tinha 2 empregos, só que um ainda era remunerado e o outro não, né? Então, assim, eu tive vários anos que eu não tinha finais de semana. O meu tempo livre, né? O final de semana eu tinha com eles tudo, e o tempo que era meu, da Cris, eu usava na Darluc. E chegou um momento que eu sabia que ia ter essa transição. O meu sonho, Flávia, eu vou te falar, seria... Olha a cabeça, né? Seria ter a Darluc como ela é hoje. E quem sabe um dia, né? Quem sabe? Quem sabe? Ter a Darluc e ter... Porque é tudo... É tudo registrado. Então, a Darluc como clínica também é registrada. Tanto como produto quanto clínica. Então, na época, eu já fiz isso porque o meu sonho seria ter a Darluc como ela é hoje e ainda continuar com os meus atendimentos. Claro que não eu fazendo, porque eu não ia ter condição, né? Mas, assim, ter um centro de cuidados com o nosso conceito, sabe? Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Vamos aguardar. Então, assim, na época foi isso, né, que eu tinha em mente, só que naquela devida ocasião não teria condição e eu tinha que fomentar a Darluc e ia ter essa transição, que foi muito difícil para mim. Porque, assim, eu fiz essa transição de carreira, a Cláudia pode bem saber que muitas delas acontecem quando a pessoa está insatisfeita com uma e ela busca a outra. E comigo foi diferente. Eu tive o chamado, mas eu amava o que eu fazia. Eu não estou ganhando dinheiro aqui, não estou fazendo dinheiro aqui, parei de ter cliente, vou ter que pular para outra coisa, que eu também gosto. Enfim, né? São várias N situações que existem a questão de transição de carreira. No meu caso, a minha agenda estava cheia. Eu tinha clientes na espera de uma desistir, mas elas ficavam o ano inteiro.
Então, com os horários delas, né? Então, eu tinha minha agenda cheia, eu tinha o reconhecimento das minhas clientes, como a Flávia falou, eu estudava bastante, eu tinha uma agenda, se eu quisesse ter outras clientes, uma desistindo, teria já a fila de espera para vir, eu fazia meu dinheiro ali, enfim, eu estava satisfeita. Então, foi mais difícil do que as pessoas pensam, né? Porque eu gostava também daquilo, só que eu tive que tomar essa decisão. Porque o meu chamado era para fazer a Darlook. E aí eu fui desmamando, Cláudia. Eu fui desmamando. Elas foram sendo inseridas dentro da Darlook devagarzinho, né? Devagarinho. Já começaram a ser clientes da Darlook. Eu já comecei a cuidá-las. Fui fazendo a transição. Antes era estética facial e corporal, depois eu fiquei só com o corpo, porque já deixei de atender o que a demanda era menos, eu passei para atender a maioria, né? Já fui tirando, que me sobrou mais tempo para dar look, e fui fazendo essa transição devagarzinho. Mas tudo assim, com muito, eu chorei bastante, teve muito choro, sim. Não de arrependimento, mas de saudade, sabe? De deixar as minhas clientes, de deixar o meu espaço, porque eu tinha todo um ritual dentro da minha clínica de me preparar para atender as minhas clientes, como eu tenho hoje na Darlook para ir para a área de produção. Então, é um ciclo que se fecha, né? E a gente precisa estar também preparada para isso. Mas foi difícil nesse sentido, que ao contrário do que poderia me impulsionar, falar, não estou fazendo dinheiro aqui e tal, ai, não aguento mais, né, trabalhar assim, estou super cansada, não é isso, ai, dá. Não, eu amava, só que eu tive que escolher. Então, foi devagarzinho, elas foram sendo inseridas. Dentro da clínica, eu já comecei a atender elas no corporal com os hidratantes da Darlook, já começaram a ver a diferença na pele. Então, eu falei, opa, né? E aí, eu me lembro bem que eu fui terminando e avisando elas que não ia ter mais a clínica, né? Só que isso foi muito difícil para mim. E logo que isso aconteceu, o projeto da Darlook, ele já estava adiantado no sentido de, assim que chegar a minha documentação, que eu não sabia quando ia ser, eu finalizei os atendimentos na clínica em 2018. A minha última cliente foi na parte da manhã e eu finalizei em 2018, início de 2018. Passei aquele tempo final do ano, né? Ainda assim, atendendo meio período só na loja que eu contratei a Letícia. Então, a Letícia trabalhava o dia todo, mas a loja era aberta, só a lojinha ali era só metade do dia, porque eu tinha muitos afazeres na Darlook. E aí, só que o projeto Darlook já estava todo arquitetado na minha cabeça e também documental, porque quando saísse o documento federal, que foi em 2019, eu já ia começar a ampliação da fábrica, que também já estava no arquiteto tudo para fazer. Então, assim, foi um período bem complicado, assim, também, sabe? De espera, de insegurança, né? De você não saber. Uma coisa, Cláudia, é você estar com as garras, ele depende de você. Só que o que você pode fazer, 100% você já está fazendo, né? É só esperar. Só que com isso, as minhas clientes, elas sentiram um afastamento que aconteceu, porque elas estavam comigo toda semana, a gente conversava sobre tudo e aquilo e tal, e de repente a Cli sumiu. Elas não tiveram mais esse contato comigo. Por quê? Porque, bem como parei de atender, a regularização saiu, eu já dei início no meu projeto lá. E as coisas ficaram muito corridas para mim, sabe? Veio a pandemia, o projeto teve que ficar mais ou menos ali parado. Em 2019 saiu, depois de 2020 a pandemia. Eu falei, não vou mexer com isso de obra tudo, mas documental continuou. E eu fomentando ali internamente. E elas deixaram de ter esse contato comigo. E eu também sentindo falta delas, mas eu tive que focar, né? E 2021, que foi a fase mais crítica, 21 e 22, que mesmo na pandemia eu falei, eu vou dar início. E eu fiquei na obra. Foi assim, quando eu fiz todo o projeto certinho, eu queria um projeto
sustentável. Eu tinha um sonho de ter uma ampliação da fábrica em container, que faz todo sentido para mim, assim, né? Eu queria que fosse assim, tava tudo na minha cabeça já. E daí a gente foi à procura né, fazer o projeto, tudo direitinho, e a gente teve a ajuda fundamental de um arquiteto e um engenheiro de Cuiabá, para fazer isso, um arquiteto que só mexe com container e um engenheiro também. E lá na nossa obra, eu aproveitei o talude, que é o espaço que a gente tem, assim, de um terreno que ele desce, assim, para ficar essa obra nesse talude. Eu não queria cavar nada. Então, para ser aproveitado esse terreno ali, para a gente fazer a obra, que seria de 2 pisos. E assim foi feito. Ficou da forma que eu sempre imaginei, coube totalmente o que a gente precisava nesse terreno, só que a imposição deles foi o seguinte: é uma obra pequena para eles, né? Para mim é grandiosa, mas para eles que fazem obra ponte, né? Você imagina. Eles falaram: Cristiane, eu falei, eu preciso de vocês. Eles falaram: Cristiane, e estava na pandemia. Eles falaram: ó, você tem condição de cuidar de seus nossos olhos nessa obra? Eu falei: com certeza. Com certeza. Aí eu fui os olhos dele. Contratei um arquiteto aqui, que ia acompanhando também. Só que foi uma obra que teve dias de ter 20 gente lá, peão, empresas trabalhando. Parece que não, mas foi bem burocrática, sabe? Nesse sentido. E eu virei um peão ali também. Eu virei o olheiro do arquiteto e do engenheiro. E passava tudo o dia inteiro ali, olhando e conversando com eles. E nem na loja eu conseguia estar mais. Eu não pintava mais unha. Eu não... A minha vaidade, eu já não é tanta, né? Nessa questão assim, ela ficou porque eu estava dentro da obra, sabe? Até terminar. E com isso teve esse afastamento muito grande. Eu senti bastante. Eu acredito que algumas clientes, amigas minhas, não entenderam, sabe? A gente se afastou, não entenderam esse meu afastamento por conta que eu estava ali. Então, eu sinto que teve isso. Mas também eu acredito assim, que se não pôde estar comigo nesse momento também que eu tanto precisava, acho que a vida já mostrou. As coisas são assim, é um encerramento de ciclo também, né? E tá tudo bem. Então, foi difícil para mim nesse sentido por conta disso, porque eu gostava muito daquilo, eu tive que me afastar muito de tudo, eu não tinha mais vida social, Cláudia. Eu me afastei mesmo porque à noite eu queria descansar, né? Ficar com a minha família, ficar com eles. E eu me afastei de tudo e depois comecei a voltar, mas aí a gente já volta de forma diferente também, porque a gente volta para aquilo que faz sentido pra gente, né? Então, não sei se esse período, né, ele deixou algumas coisas sem serem resolvidas, enfim, né? Um dia a gente vai saber, nesse sentido das pessoas ficarem, às vezes, chateadas comigo, mas chateado não pelo que eu fiz, mas pela minha ausência. Então, essa eu não posso, porque naquela época eu tive que ficar ausente, foi sabe? Foi um momento, Foi né? Foi um momento muito crítico, muito difícil. E o preço da escolha. É o preço da escolha, é o preço da escolha que eu fiz, né? Uhum. E se eu não tivesse feito dessa forma, talvez eu estaria terminando minha obra agora. Uhum. Então, eu não tinha como esperar, eu tinha pressa. Eu já estava ali desde 2013 nisso, eu não podia esperar mais. Eu arregacei e falei, eu vou pode confiar. Ó, e eu já te falo uma coisa. Construção em container, alguma coisa vocês podem me chamar. Consultoria grátis. Consultoria grátis. Então, assim, eu entendi mais uma coisa da Cris, curiosa, que gosta de aprender. Então, assim, até da minha obra eu participei por necessidade mesmo, sabe? Por a pressa de fazer aquilo acontecer. E falando em agro, os olhos do dono que engorda o gado. Não é? Né? Então, o ditado do agro nos ajuda em qualquer lugar. Então, assim, foi muito importante essa fase também para mim. Me moldou, sabe? E principalmente me moldou no sentido de espera. De aceitar aquela espera ali e tirar oportunidades daquilo. Porque o que aconteceu? Os contêineres estavam todos comprados. Só que a obra de um contêiner para o outro chegar foram 7 meses.
e não tinham o que fazer, porque eles ficaram parados nos portos. Não tinha como vir. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou gritar alto, eu vou fazer o quê? Né? Então, eu tenho que esperar. E me deu ansiedade maior. Veio quando começou a realmente, depois teve outra demora e espera, que daí comprometeu a nossa produção. Porque você não tira uma fábrica do lugar e começa em outro para fazer uma reforma. Você precisa se adequar seguindo as normas. Né? Então, eu tive que me adequar e faltou produto, e cliente pedindo produto. Só que, assim, nesse mecanismo, assim, nesse momento, todos foram muito compreensivos, porque sabia que algo melhor ia vir. Então, confiaram na gente, né? Eu é que fiquei ansiosa, porque eu não gosto de deixar meu cliente esperando. Eu não gosto, mas eu fiquei muito emocionada também nesse período, porque os clientes, eles sabiam e acompanharam tudo. E eu detalhei tudo nos stories ali, eu passei tudo. Tem até um destaque lá na Darlook, uma bolinha daquela lá que tá a obra mesmo. Tem tudo detalhado ali, que foi um período que eu guardo com muito carinho mesmo. Mas essa transição foi difícil, Flávia, para mim. Foi, e tive que ir, guardo até hoje, né, com muito carinho, porque vocês eram, assim, vocês são como amigas, claro, e na época como clientes, vocês eram a minha joia, sabe? Então, eu gostava muito de atender elas e eu me sentia muito bem com elas, sabe? Foi muito bom. Mas são ciclos que precisam ser encerrados. E quem sabe não vai futuramente vir um espaço aí de cuidados, né? Sobre a minha supervisão, claro, porque eu vou ter mais liberdade agora, né? Então, sobre a minha supervisão, sobre o meu olhar com o cliente, sobre o meu olhar com o teu corpo. Com vocês são únicas, cada uma de nós é única. Então, quem sabe, se tiver nos planos de Deus isso, é um desafio que eu aceito. Antes da gente ir para as mensagens finais, assim, que a gente acredita muito que cada um carrega uma mensagem pela sua experiência, né? Cada mulher, assim, a gente gosta de ouvir. Mas eu acho um ponto muito interessante, fundamental da gente falar, que é a questão quando você diz assim... você era parceira do seu marido, abriu a empresa numa reunião familiar, então ele também, entre aspas, é teu sócio. E você tem a empresa familiar, que é um grande desafio hoje, né? Além dessas funções da multiplicidade da mulher, é mãe, é esposa, arruma casa. Você, numa empresa familiar, você também tem aí uma questão de liderança. Não é só produtividade, resultados, afetos entram na relação familiar. Nós temos no agro essa grande discussão, né? Até a Flávia falava, quero estudar mais governança, quero estudar mais sobre isso, porque é uma questão emocional, é uma questão de saúde mental, de saúde familiar, uma empresa familiar. Então, eu acho que a tua experiência ela é muito sábia, muito rica. Como é que você vai fazendo essa inserção do filho? Como é que o marido participa sem ser na questão técnica, né? Como a gente participa, quem é do agro, a gente não participa na questão técnica, mas está envolvido, é sócio ali, emocionalmente daquele trabalho. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa da inserção na empresa familiar e sucessão. Então, a Darlook, quando o Matheus escolheu voltar, ele, no ensino médio, ele começou... E ali que eu comecei a perceber que ele não ia usar a botina mesmo, não. Porque ele começou a chegar em casa e eu já estava com a Darlook. Então, antes do Matheus, também deixar claro, nós já tivemos uma empresa, a fabricante, independente dela ser regularizada ou não. Como eu já fui me apresentar para a vigilância na época, muitos correm, eu fui me apresentar, porque eu já sabia o que eu queria. Eu fui na vigilância me apresentar, falei, eu vou começar a fazer isso. E o responsável técnico é primordial. Então, o Matheus hoje na empresa, eu sou a diretora geral e ele é o diretor técnico, porque ele é o químico industrial. Uma empresa fabricante... ela precisa do responsável técnico. No nosso caso, nós já tivemos uma farmacêutica e já tivemos um outro químico, até o Matheus se formar. Tem que ser químico para nós. Químico industrial. Químico licenciatura é até um pedacinho que a Darlook já foi. Hoje, precisa do químico industrial, que é a formação do Matheus. Abrange mais especificações, né? Então, assim... ele começou a mostrar esse desejo de para ir para essa área. Ele chegou, eu lembro muito bem, em casa um dia,
Na hora do almoço, ele falou, mãe, nossa, eu tô tirando nota tão boa em química. Eu falei, ui, é mesmo, filha? Não, tô entendendo bem e tal. Enfim, e resolveu ir fazer química em Cuiabá. Até ali, dentro de mim, claro, eu falei, oh, meu Deus, né? Já pensou a Darluc com o Matheus de químico? Só que a química, ela abre também muitos espaços para ele, né? E assim foi. E aguardamos. No início, não via ele muito motivado, né? Na questão de voltar para cá, mas tá tudo bem, vamos dar um jeito, claro, porque sempre teve um jeito, né? Então, e eu não posso também fazer da vida do meu filho, eu não posso fazer com que ele assuma o meu sonho. O sonho é meu, né? Tem essa necessidade? Tem, mas o sonho era meu. E só que daí, que nem eu digo hoje, ele escolheu voltar. Escolheu voltar e estar comigo ali. Só que ele escolheu voltar e ele como colaborador. Então, ele foi registrado como químico, né? Ele é o nosso químico e ele é um colaborador como os demais. Primeiro por competência técnica. Exatamente. A competência dele é técnica. Em primeiro lugar... Não como herança. Não. Olha que interessante. Eu sempre acreditei assim, a herança, ela também precisa... É uma coisa... Não vou nem falar herança. A sociedade, né? Ela precisa ser... Estou falando de mim, tá? Ela precisa ser conquistada. Porque isso também, você jogar no colo de uma pessoa inexperiente, talvez não vá fazer bem para ela. Pode ser algo muito que todos desejam, mas será que é o momento certo? Tem que ser avaliado. E ali aconteceu isso. O Matheus veio como químico industrial, ele é o diretor técnico porque ele é o químico industrial da empresa. Colaborador da Darluc. É Dona Cris e Matheus, né? Dona Cris e Matheus. Reunião de trabalho, tá? O Matheus lá, ele tá aí. E eu aqui falando, né? Então, por que foi preciso isso? Eu sei que para muitas pessoas, eu sou um pouco sargentona, sabe, Cláudia? Então, assim, eu vim de família militar. E eu tenho uns valores, assim, na verdade, que algumas pessoas podem não entender. E isso daí faz parte também. Eu sei, tenho certeza que eu já ouvi algumas falas no sentido assim, nossa, mas como que ela deixa o menino como empregado? Tipo assim, mas já, por quê? Porque acha que tem que entrar já como dono, né? É filho, é dono também. Não é dono também. Ele precisa saber se ele quer isso também. Então, esse momento de transição é importante tanto para ele, quanto para a empresa, quanto para mim, né? Como eu falei no início, não adianta eu jogar algo em cima dele, e se ele não quer? E se isso vai fazer a cabeça dele mudar? Não sei, né? Não é o momento. Então, o Matheus, ele é o diretor técnico, colaborador, e ontem eu anunciei que a partir de agora ele passa a ser meu sócio. Uau! Por quê? Porque ele amadureceu, porque ele cumpriu lindamente as funções dele dentro da empresa, tanto as funções técnicas quanto as funções que foi dada a ele para ver se realmente ele ia conseguir lidar com aquilo, para que no futuro ele pudesse agora estar pronto para receber. Sim. Isso daí, entendeu por capacidade. A cultura organizacional. Entendeu, né? a cultura missão. organizacional, né? Nós podemos ali dentro, que é uma coisa muito difícil. Olha, ninguém sabe o quanto só quem passa por isso sabe o quanto é difícil essa questão familiar, você manter o respeito, não confundir as coisas, porque ia tentando e morava na minha casa. Ele voltou e ainda morava em casa. Hoje ele já mora sozinho. Você tá vendo a evolução? Os processos. Os processos, né? Então, assim, é algo muito difícil da gente manter essa seriedade dentro do trabalho e entender o papel de cada um ali dentro, né? Então, eu acreditei nisso, eu esperei. Por muitos momentos eu fiquei pensando, né? Poxa, né? Poderia já... Mas ele não estava preparado para receber isso que ele está recebendo agora.
sabe? E essa questão que você perguntou, né, familiar, os desafios mesmo, é muito difícil realmente, porque às vezes as pessoas não conseguem separar isso. E separar é muito complicado, porque a gente pode ter tido um atrito em casa, como mãe e filho, dentro da empresa não há lugar para atrito familiar. As resoluções, Matheus, isso aqui, a gente tem que... O que você acha ali do... E quebramos o pau lá em casa, mas aí ali, o cliente não tem que ter... A empresa não tem que ter. Vamos resolver o problema ali, a fabricação, aquele tal fornecedor, tal, tem que estar separado. E graças a Deus a gente conseguiu. Foi um desafio que eu duvidava um pouco, né? Não é que duvidava, eu sempre faço assim, a tendência, né? O foco é para acertar, mas eu tinha muito receio disso também, se a gente ia conseguir. E a gente conseguiu. Então eu me sinto muito feliz de ter rompido. Vão vir outros desafios, é um desafio, né? Relacionamento é desafio, né? Mas o respeito e o que ele me trouxe de novo, é que eu fiquei muito tempo sozinha ali. As decisões eram todas minhas. E eu sou, assim, muito enfática naquilo, assim, de fazer, sabe? De fazer aquilo acontecer. E era da minha forma, né? Até uma produção, Aí eu comecei a entender. E ele, sabendo disso, a ansiedade dele era o seguinte: eu vou ter que produzir igual a minha mãe. Aí eu tive que explicar para ele que isso é impossível. Ele tem que chegar no resultado final da forma dele, né? Da forma dele de fazer. E ele faz o melhor que eu. Então, assim, o resultado final tem que, em produtos, né? O controle de qualidade. O resultado final não interessa se você deixou os utensílios desse lado ou desse. O resultado final precisa acontecer. Ele deixa desse, eu deixo desse. Mas é isso. E ele também, eu comecei a passar para ele isso e foi gerando uma questão emocional para ele melhor, porque ele começou a acreditar mais nele, né? Porque até então ele me via como, minha mãe sabe de tudo aqui dentro, eu vou ter que dar conta disso, né? De aprender. Aí teve um momento que eu falei com ele: Matheus, você vai ter o seu jeito de fazer, o resultado final é o seu jeito. O Somar meu não é meu. ser igual. Não. É agregar. Né? Eu falei, você vai encontrar o seu jeito, mas eu vou estar ali olhando, porque você sabe que os primeiros passos são esses. Então, até daí ele começou a despertar, sabe? Só que isso também tirou um pedacinho da crise, porque no sentido assim, né? Eu tive que abrir, eu fui largando, eu fui deixando uma coisa que era só eu, né? Eu no controle de tudo. Então, o libertar também é muito bom para quem faz, né? E para quem recebe. Então, eu também me moldei muito. E o fato do Matheus chegar e estar ali, as decisões, eu fui entendendo mais, fui acompanhando mais essa questão tecnológica também. Ele trouxe uma alma nova, sabe? E é isso que eu deixo também para gerações, nós que somos mais antigos, né? Se quer deixar os novos entrarem, a gente precisa... Claro, você vai jogar 100% na mão deles, não tem cabimento isso, porque é uma responsabilidade, né? Eles vão acessando aos poucos. Mas da nossa parte, também não deixar, a gente precisa confiar e ir aos poucos libertando, porque é isso que faz com que eles criem vontade e desejo de realmente se sentir pertencente daquilo. Porque senão ele nunca vai se sentir pertencente. E a gente se molda com isso também, porque daí hoje eu sou uma pessoa diferente, porque eu consigo escutar mais ele também. Então foi muito bom, Cláudia, em todos os sentidos, graças a Deus. Mas é desafio grande para ambos, né? Para todos. Ô, Cris, e assim, a gente queria saber qual conselho você pode dar, né? Tanto para a mãe, para a empresária, para a mulher de agrônomo. Qual é o conselho que você daria? Olha, o meu conselho para as mulheres em geral, né? Apoiem os seus maridos. Uau! Apoiem. Uhum.
o marido, o homem, se eu tenho 3 homens, né, Flávio? Nós temos 3 homens em casa, a gente entende bem. Eles precisam de apoio. E se você souber dar esse apoio no momento certo, pode sim mostrar o que não está te agradando, sem cobrar tanto. Mostrar, porque eles vão ouvir. E a gente precisa apoiar esses homens, principalmente nesse negócio que é tão difícil. Essa visão que a gente estava falando, as pessoas leigas ou que não querem enxergar, ela vê o produtor rural como o fazedor de milhões. Só isso, né? Ela não vê quando ele chegou, ela não vê quando que foi, como que foi para a família no início. Se para mim foi difícil, que dirá uma pessoa que veio desbravar isso aqui. Então, assim, apoiar, né? Porque a vida deles é muito difícil também. Muito complicada. Todo ano, a questão climática, né? É isso. Eu sinto lá de casa, eu sinto que o produtor sente, porque o Luiz sente e passa para mim. Aí eu acalmo ele fica calmo, acalmo o produtor. Então, você vê como que é uma cadeia, né? É assim. Então, apoiar esses homens, né? Apoiarem os seus maridos, filhos que estejam na liderança hoje. Só que nunca esquecer delas. O fato delas quererem ser mais, às vezes terem uma posição até dentro dessa família mesmo, não é errado. E muitas vezes talvez esteja sendo errada a forma que elas estão comunicando isso. Mas porque, como aquele tal negócio também a gente fala, né? Para mostrar uma coisa não precisa deixar de ser outra, né? Então, a forma, às vezes, que elas estão comunicando, se elas ainda estão frustradas, se sentem um pouco frustradas. Eu já me senti, todas nós, né? No início, ficava muito sozinha. Eu falei, meu Deus, essa poeira, eu vim pra cá pra ficar sozinha. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou, né? Então, assim, a idade, ela traz muito, não traz só ruga, não. Não tenham medo de envelhecer, porque ela traz muita coisa boa pra gente, né, a maturidade. Então, assim, é acompanhar esses maridos quando possível, apoiar 100% esses homens, porque na hora que você tiver um posicionamento seu como mulher pra você, sem deixar de ser tudo que você já é pra eles, né, ele vai te apoiar também. Então, quando ele vê que isso já vai te fazer uma mulher mais feliz com você mesma, dificilmente o homem não vai te apoiar. Então, é apoio, eu digo, e paciência, né? Respeito, só que nunca esquecer de si, porque quanto mais a gente se encontra, mais a gente está bem com a gente, independente do que for fazer, mesmo ficando em casa, né? A gente não está falando só aqui da mulher que quer trabalhar. Às vezes, até dentro da própria casa, ela pode ter um papel ainda mais visto, né? Então, ela mostrar isso, não esquecer dela, mostrar e apoiar. Foi o que aconteceu comigo. E, para mim, deu muito certo, não foi algo tão planejado nesse sentido, as coisas foram acontecendo e hoje eu vejo que foi a medida que serviu para mim, foi maravilhoso, foi leve, não foi nada pesado. Que então lindo. É isso. Que lindo, Cris, nós queremos te agradecer. Eu que agradeço, meu Deus. As melhores aulas são as aulas de experiência de vida. Com certeza. Né? E isso a gente quer resgatar, o nosso objetivo, né, Flávia? Sim. Trazer aquilo que foi ministrado no coração das mulheres para ser espalhado, né, como semente. E eu fico com 2 coisas, assim. Uma é que você não precisa morrer para apoiar o desejo do outro. Isso. E vice-versa. O outro não precisa se ferir para apoiar o teu desejo, Exato. né? Ou não existir. E uma pergunta também que, assim, todo tempo você falando e nos ensinando, eu fico, quem é o responsável pelo seu desejo? Acho que essa é uma pergunta que você foi trazendo, né? Desejo de esposa, desejo de mãe, desejo de empreender, desejo de ir para outra direção. Isso. Agora vocês estão em novo ciclo. Isso. Então, o quanto a gente precisa se haver, é um desafio, né? Não colocar no colo do outro. Eu sou responsável pelo meu desejo. É responsabilidade total, né, Cláudia? E a gente não a gente sempre, né? As falas são sempre voltam nisso. A autorresponsabilidade e a gente estar aberta a novos ciclos, porque se a gente se fecha,
bate o pé, a sargentona. Não, vai ser assim, não quero saber. No meu tempo, no na meu minha tempo, hora. do meu jeito. Então, isso não dá certo para nada, né? Eu acho que a gente precisa mostrar, né? E a gente não precisa se anular, como você mesmo falou. A gente tem que ter coragem, na verdade, de saber o que a gente quer. Porque se a gente não tiver essa coragem de ir para dentro da gente, entender o que te faz, o que te move realmente, como que o outro vai saber? Nem ele vai conseguir. Aí você vai se frustrando, mas você também não sabe. Então, a gente precisa nos conhecer. Mulheres, se conheçam. Se conheçam, porque a partir do momento que a gente conhece o que Deus fez para a gente ser aquilo que nos fez para ser, que era isso que eu buscava também mais, porque a Darluc me fez ser mais, porque eu tive que me transformar, aí todo o resto vai se harmonizando e as coisas vão acontecendo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Continue, né, florindo Sim. em todas as áreas, em todos os tempos. Amém, a nós todas. Com essa mensagem linda que você carrega. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Flávia. Eu que agradeço você estar aqui. Fiquei muito você feliz. é uma amiga já de muitos anos, né? Uma pessoa muito especial para mim. Obrigada, Flávia. Você então, também. é um prazer ouvir toda essa sua história, né? Algumas coisas que não conhecia ainda, né, Flávia? Algumas coisas que não sabia, mas a maioria a gente teve junto, né? Eu lembro bem você mostrando, aqui que eu tô fazendo agora, aqui que é a Darluc. A Flávia ganhou o primeiro sabonete, depois o Luizinho, né? Mas em casa, o primeiro sabonete, um leite de cabra, oliva, leite de cabra e karité. Quando eu já tinha feito o portfólio ali, a Flávia foi a primeira que usou. Compartilhando sonhos, né? Com pessoas especiais. Que legal. E foi bom, porque eu uso até hoje, né? Sim, Flávia é minha cliente. Só foi aumentando. Fantástica. Assim, era só o sabonete, depois foi mais outra coisa. Não, só a Flávia, a empresa também, a PA. Com muito orgulho, a gente se sente muito honrado, né? Tá vendo como que o agro é tão importante pra gente? Não fujam não dá para fugir, verdade. Gente. Vamos apoiar, né? Então, eu fico muito feliz também, agradeço. E espero que já está um sucesso, né? E cada vez a gente possa aqui ouvir histórias encantadoras, né? E que inspiram a gente, porque nós somos inspiradoras. Sim. E a gente falar ajuda as pessoas. Vocês estão levando ajuda, né? Para outras mulheres. Então, inspirando e ajudando. Isso é muito importante, dar a voz para as mulheres. Isso aí. Então, obrigada, Cris. Eu que agradeço. Eu espero... Eu não sei se você já está seguindo a gente. Já. Já, então ótimo. Mas, assim, esse podcast em especial que você tá junto, se você puder compartilhar. Vou compartilhar, né? Se com você puder, certeza. Vou sim. ajuda muito a gente. Com certeza. Um beijo. Beijo.